Salve pessoas, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês algo que eu já estava querendo trazer há algum tempo, que é a ferramenta que eu utilizo para fazer os meus designs para impressão 3D. Eu estava já postergando um pouco trazer esse vídeo aqui, mas vou aproveitar agora que acabaram de lançar o FreeCAD 1.0. Eu já faz alguns anos que eu estou trabalhando com ele e ele sempre estava na versão 0.2, 0.2 alguma coisa. Agora, recentemente lançaram o 1.0 e está muito bom. Eu vou deixar aqui na descrição o site para vocês baixarem o FreeCAD, que é esse daqui, o site oficial do FreeCAD. E como vocês sabem pelos outros vídeos aqui do canal, que como a maioria das coisas que eu trabalho, eu sempre dou preferência ao open source, para trabalhar com coisas que são de graça. E esse daqui eu garanto que é a melhor ferramenta de CAD open source que você vai encontrar. É muito boa de se trabalhar. Mas agora, o que é CAD? Bem, CAD é uma ferramenta de 3D paramétrico. Vocês vão ver isso daqui quando eu mostrar. Eu vou fazer um overview, vou fazer uma introdução ao FreeCAD. Vocês vão entender bem. Mas antes disso, deixe seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal. E considere se inscrever para mais conteúdos como esse. Bem, como eu estou utilizando aqui o sistema Windows, eu já instalei aqui a versão do Windows x8664. Mas ele também está disponível tanto para Mac quanto para Linux. E eu posso dizer que a comunidade Linux é muito forte utilizando aqui o FreeCAD. Vou aqui abrir o FreeCAD, que eu já instalei previamente, tanto que ele não foi para a tela de abertura que ele geralmente mostra, que é essa daqui, que é a tela de configuração inicial. Bem, como com as minhas preferências, geralmente eu coloco sempre no modo escuro. Aqui vou manter como milímetro, quilogramas, segundos, que são as medidas básicas aqui, você pode alterar se quiser. O idioma, tem vários idiomas aqui, português europeu. Eu vou manter português, mas vamos aqui também para o estilo de navegação. Geralmente ele vem com CAD, mas como eu já estou acostumado a outras ferramentas que utilizam o Industry Compactable, eu sempre coloco aqui no Maya Gesture, que é o mais próximo do Industry Compactable que eu utilizo em outras ferramentas, que é como o modo que eu também utilizo no Blender. Mas se você já está acostumado a mexer no Blender, você pode utilizar o modo Blender de navegação, que é bem interessante, já utilizo o modo Blender nativo. Vou colocar aqui o meu para Maya Gesture e clicar em Feito. Aí sim ele vem para essa tela inicial aqui. Algumas configurações que eu gosto de fazer aqui. Existem alguns modos aqui que eu não utilizo. Ele tem vários modos, vários workspaces aqui, do mesmo jeito que o Blender tem. Porém, eu não utilizo todos eles. Então, vou vir aqui em Editar, Preferências. E aqui nessa tela eu vou aqui em Bancadas de Trabalho, que são os meus workspaces. Vê que está tudo marcado aqui, mas a maioria eu não utilizo. Então, eu vou desmarcar alguns. Por exemplo, vou desmarcar esse. O Text Draw também não. Surface não utilizo. Spreadsheet não utilizo. Robots. O Reverse Engineering eu utilizo aqui, acho que basicamente Points também não. Eu utilizo parte Design, o OpenSCAD, que é o console, uma coisa que o FreeCAD ele é baseado no OpenSCAD, que é uma linguagem de script para fazer desenhos 3D paramétrico. E então ele tem também um console de OpenSCAD, mas também eu não utilizo bastante. E utilizo além desses dois aqui, esse None também não, Mesh Material, Inspection não, Pin, Draft eu utilizo e Pin e assim, pronto. Basicamente eu só utilizo esses daqui, que é o Draft, Part Design, Part e Sketch. E eu sempre inicio com Part Design, então eu sempre deixo aqui já marcado como carregar automaticamente. E vou aplicar. Mas antes de aplicar, eu gosto também de mudar uma coisa, que eu já estou acostumado lá no Blender, então em vez de o tipo de seletor da bancada ser um combo box, eu gosto de colocar como tab bar. Vou aplicar isso daqui. Para fazer essa aplicação ele vai pedir para eu reiniciar. Pronto, com ele reiniciado vocês vão ver que aqui que ele tem essas partes aqui. Eu também posso mudar a ordem delas. Eu acessando novamente aqui o editar, preferências. Eu vou deixar aqui uma ordem que mais agradável para mim, que eu vou pegar esse Part Design e deixar em primeiro lugar. Ok, pronto, mudou aqui para essa ordem. Esses são os 4 que eu mais utilizo. Claro, vocês podem selecionar os seus próprios ou pode vir aqui no mais e adicionar os que desmarcou lá. Voltando aqui para o Part Design, como eu disse a vocês, eu faço bastante design 3D para impressão 3D.
O Blender, dá para fazer isso com o Blender? Sim, dá, mas eu prefiro fazer personagens com o Blender. Aqui no FreeCAD, por ser paramétrico, eu utilizo mais para fazer designs parametrizados, designs mais técnicos, que eu utilizo medidas mais precisas para impressão 3D. Como, por exemplo, esse daqui, que foi o que eu fiz recentemente. Vou deixar um link aqui no vídeo sobre isso daqui, que eu já mostrei, fiz um vídeo sobre isso daqui. Que eu fiz essa ferramenta aqui para limpeza de discos de vinil, os LPs. E justamente usei esse aqui, para falar a verdade, eu fiz com o FreeCAD anterior, tanto que ele pediu para fazer a conversão para esse aqui quando eu abri. Mas como funciona isso daqui? Como eu posso montar uma peça como essa aqui no FreeCAD? Eu vou dar um overview rápido aqui, eu quero fazer um vídeo rápido, não vou me demorar bastante nele, mas eu vou fechar isso daqui. Aqui embaixo ficam as abas dos projetos que estão abertos. Vou fechar aqui, salvar esse cara aqui e vou criar um projeto novo. Por exemplo, eu vou criar aqui, tem vários tipos de novos projetos. Por exemplo, peça paramétrica, assemblagem, que é montagem, que é um projeto com várias peças para serem feitas a montagem, um desenho 2D que você pode fazer, um draft 2D e transformar em 3D, dentre outras. Eu sempre inicializo com uma peça paramétrica, que ele sempre vem para esse ponto daqui. E como é que funciona isso? Primeiro, toda peça paramétrica você vai iniciar com uma planta baixa. É como se você estivesse fazendo uma engenharia, uma arquitetura. Então, para isso, a gente pode adicionar um sketch. Veja que aqui temos o modelo, o nome do modelo. Esse nome aqui vai, quando você salvar, você vai dar um nome a ele. Por exemplo, vou fazer aqui um modelo, vou chamar de abacate. Obviamente eu não vou modelar um abacate, mas é só um nome de exemplo. E eu vou aqui no corpo, que é a base dele. Veja que ele está em negrito. Se eu der 2 cliques, ele sai o negrito. Quer dizer que ele não é o corpo ativo. Para a gente trabalhar em uma peça, a gente tem que deixar ela ativa. Vai ficar aqui com o negrito. 2 cliques marca, 2 cliques e marca. Ou você pode clicar aqui com o botão direito e marcar aqui corpo ativo ou não, que ele vai alterar do mesmo jeito. Bem, a primeira coisa que temos que fazer é a planta baixa do nosso objeto. Vou clicar aqui. Esse daqui é o símbolo do sketch, que ele vai adicionar um sketch para a nossa peça, que em português vai estar como esboço. E aqui eu vou definir em que plano eu vou colocar esse sketch. Geralmente eu sempre começo com o plano XY, fica mais fácil. Ele já vai mudar para o modo Sketcher aqui em cima. Você pode voltar para o Part Design, mas enquanto você está no Sketch, digamos que ele está no modo de tarefa. Você está fazendo uma tarefa relacionada a um sketch. E é claro, você vai ter aqui várias formas que você pode adicionar ao seu sketch. Bem, você pode adicionar várias formas aqui ao seu sketch. Como você pode ver, eu vou adicionar aqui um hexágono, mas se você não quiser um hexágono, você também pode fazer quadrados, pentágonos, heptágonos, octágonos ou círculos, vários tipos de elipses, vários tipos de retângulos. Ou se nenhum desses lhe servir, você também pode usar tanto retas para você montar sua própria forma, como também você pode utilizar Beziers para isso. Pode clicar aqui em um Bezier e fazer curvas com ele. Ele é bem versátil nessa parte de desenho. Você pode desenhar de várias maneiras diferentes o seu sketch para fazer sua forma 3D. Tanto formas orgânicas quanto formas inorgânicas. Como você pode ver aqui, se eu clicar em S, que eu saio da ferramenta, eu posso também fazer as modificações do jeito que eu quiser aqui dessa peça que eu acabei de criar. Por exemplo, das formas desse Bezier, por exemplo. Mas não é isso que eu quero. Vamos continuar aqui de uma forma mais simples, que é esse nosso hexágono aqui. Uma coisa que você tem que se atentar bastante é esse cara aqui do lado, nessa aba tarefas. Vou trazer um pouquinho aqui para cima. Todo desenho paramétrico é baseado em constraints, ou seja, restrições. E esse cara aqui que está subrestrito, que é sub-restrições, são os níveis de liberdade, DOF, Degrees of Freedom. Quer dizer que tem 4 níveis de liberdade, quer dizer que o objeto pode se mover de 4 maneiras diferentes. O ideal é que se chegue a 0 níveis de liberdade, ou seja, você esteja totalmente restrito. Como nós fazemos isso? Por exemplo, ele está livre aqui no plano, eu posso mover ele para todos os lugares do plano. Algo que eu sempre gosto de fazer é centralizar ele. Eu posso clicar aqui e clicar nesse ponto do centro, não precisa segurar Shift ou Ctrl para isso. No FreeCAD, quando você está no modo de Sketch, você só clica e clica de novo para selecionar várias partes do objeto. E você vai restringir por coincidência, que é esse primeiro botão aqui. Essa parte de cima são dos desenhos, você pode fazer, e essa parte aqui de baixo em vermelho são das restrições. Uma restrição de coincidência quer dizer que eu vou coincidir esse ponto com o ponto central da minha tela, que é o ponto XY.
Vamos clicar aqui e ele vai centralizar. Veja que ele desapareceu. Isso daqui às vezes acontece. É bom saber disso daqui. O que é que aconteceu aqui? Um bug do FreeCAD, que já tinha no 0.2. Ó, o bug veio para cá. É bom abrir lá uma tarefa. Que se tiver muito longe e fizer isso, ele se quebra. Por que eu não sei. Se eu trouxer aqui para próximo e repetir esse procedimento, ele vai funcionar. Isso, é bom saber que esse bug ainda está aqui, não foi corrigido. Bem, outra coisa que eu quero restringir, veja que depois que eu fiz isso, ele reduziu 2 níveis de liberdade. E provavelmente o nível de liberdade na vertical e na horizontal. Agora, tenho mais dois aqui, que é a rotação e o tamanho. São mais 2 níveis de liberdade que estão aqui. Você precisa saber quais são esses níveis de liberdade como eu sei? Não, não é necessário. Você só precisa sair corrigindo eles e ver o que é que se move. Pronto, eu quero que ele não gire mais. Como eu posso fazer isso? Tem duas maneiras. Ou eu posso dizer que esse ponto vai coincidir com essa linha, usando novamente a restrição de coincidência. Isso vai impedir que ele gire, deixando apenas um ponto de liberdade. Ou também eu posso pegar qualquer uma dessas linhas aqui e dizer que eu vou fazer uma restrição horizontal. Eu vou deixar ele fixo na horizontal. Para isso eu posso vir aqui e fazer restrição horizontal ou clicar no H, que é a tecla de detalhe dele. Clicar aqui, H. Selecionei ela e cliquei no H. Vai ficar horizontal. Também ele não vai girar. Vai estar fixo. Agora, temos ainda o tamanho, o diâmetro desse nosso hexágono. Veja que o hexágono é formado por esses lados, mas ele também tem um círculo ao redor dele que tem um diâmetro. Eu posso clicar nesse círculo aqui e procurar aqui a restrição por diâmetro. Ele vai estar aqui nesse primeiro, que são as restrições dimensionais. Temos aqui restrição por raio e restringir diâmetro, que é a tecla é K, depois o O. Se eu clicar aqui, ele vai selecionar aqui essa restrição. E eu posso dizer aqui o qual vai ser esse raio. Eu posso digitar esse raio aqui. Por exemplo, vamos dizer que ele vai ter 80 milímetros. Fechou? É claro, eu posso ter outras restrições, sim, tem uma grande gama de restrições. Por exemplo, se eu posso restringir o tamanho de um desses lados. Aqui, por exemplo, imagine que eu tenho esse lado aqui e eu quero restringir o tamanho. Eu venho aqui novamente e temos aqui dimensão. Eu vou restringir, mas veja que ele vai ficar laranja. O que é isso? Ficou laranja porque eu estou com super restrições, tenho restrições redundantes. Vou clicar aqui, dar um OK. E ele vai eliminar essa restrição redundante. Ele não vai deixar você fazer restrições redundantes. Isso é importante. Vou novamente aqui em dimensão. Para vocês verem isso. Vou colocar aqui 40. Ele não vai deixar. Ele não deixa fazer essa restrição. Nenhuma restrição redundante ele vai deixar. Ele sempre vai apagar automaticamente. É claro, você pode configurar para ele não apagar. Mas mesmo assim não vai ser legal. Porque vai ficar com restrições demais esse cara. Mesma coisa são as restrições por ângulo. Por exemplo, se eu clicar aqui e aqui, veja que quando eu estou desenhando, ele já está me informando qual ângulo ele está colocando desse desenho e também qual é o tamanho. Isso é novidade aqui do FreeCAD 1.0. No 0.2 não tinha essa visualização instantânea. Tanto que, como ele está movendo aqui, eu também posso dizer aqui, digitar no teclado 40. Ele já vai deixar do tamanho certo. E vai restringir já desse tamanho. Quando cliquei aqui, ele fechou a restrição. Isso é muito bom. Como também posso restringir aqui o ângulo. Se eu chegar aqui, ó, restrição de ângulo de restrição, 39. Perfeito, eu posso restringir aqui, dizer que eu quero no 45, ângulo de 45 graus. E aqui está. Bem, como adicionei esse objeto aqui, ele criou mais 4 níveis de liberdade aqui. Eu vou deletar ele aqui para voltar para 0. Ele vai indicar que está totalmente restrito quando o objeto, a forma, vai estar verde. E aqui vai estar marcado como totalmente restrito. Do mesmo jeito, se eu tiver um segundo objeto aqui que não está restrito, ele vai ficar esse verde mais claro, dizendo que essa parte aqui está restrita, porém as outras não estão. Tem alguma outra parte que não está. Mas vamos tirar isso daqui. Temos aqui o nosso hexágono. Para fechar isso daqui, a gente vem aqui na tarefa e close. Fechei a tarefa, tenho o meu sketch aqui. Mas ele ainda não é uma forma 3D. Para isso, veja que ele já voltou automaticamente para o Part Design. E no Part Design nós temos essas ferramentas aqui. Primeiro as ferramentas que são ferramentas aditivas. E temos as ferramentas subtrativas. Para fazer uma aditiva, nós podemos clicar aqui, por exemplo, no pad, que vai ser preencher, e clicar aqui. Nós vamos criar volume nesse nosso hexágono. E definir aqui na tarefa, ele vai abrir a tarefa de design também para o pad, e dizer, eu quero que seja 30 milímetros, 3 centímetros. Perfeito, temos aqui um hexágono de 3 centímetros de altura com um raio de 8 centímetros, que é 80 milímetros. Perfeito, nós podemos fazer várias outras coisas aqui com esse cara aqui. Por exemplo, esse foi um aditivo. Eu também posso fazer o subtrativo. Vou dar um ESC aqui
para voltar para o meu Part Design e vou adicionar um sketch. Só que dessa vez eu quero adicionar o sketch nessa face aqui. Então vou selecionar essa face aqui e clicar aqui no sketch, criar um esboço. Ele já vai adicionar o meu esboço diretamente sobre essa face. Vou clicar aqui, vou clicar e criar um círculo, por exemplo. Esse círculo está aqui, boiando, mas eu tenho que restringir ele. O que é que eu vou fazer? Restringo ele aqui a essa linha. Vou fazer uma restrição de coincidência, que é essa primeira. Ou clicar no C. Ele vai fazer a coincidência tangencial aqui desse cara. Coloquei aqui, perfeito. Agora tenho que restringir também o raio ou o diâmetro dele. Vou clicar aqui nele. Outro jeito de você fazer isso é você vir aqui na ferramenta, clicar aqui, restringir diâmetro. Ele vai mudar para a ferramenta. Então eu vou clicar no círculo e vai funcionar da mesma maneira. Tanto selecionando antes ou selecionando depois. Vou dizer que esse cara aqui tem 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Veja que ele ainda tem um nível de liberdade, que vai ser a posição dele aqui. Eu vou clicar aqui e clicar nesse ponto central e fazer uma distância. Dizer que ele vai estar a, sei lá, 20 centímetros, 20 milímetros aqui do centro. Perfeito, temos aqui totalmente restringido. Posso fechar essa tarefa. Temos mais um desenho aqui. Agora, como eu disse, eu posso adicionar coisas, posso fazer aqui novamente um pad, que ele vai criar um pino, ou eu posso cancelar isso daqui, e em vez de criar um pino, eu posso criar aqui uma perfuração, que é esse cara aqui. Veja que ele perfurou, é o subtrativo. E posso dizer aqui, esse aqui também vai ter 30 milímetros, ou seja, ele vai atravessar até o outro lado. Temos um buraco atravessando. Perfeito, funciona assim. Mas, outra coisa que a gente pode fazer, imagine que eu quero fazer um buraco desse para cada um dos lados. Eu teria que fazer, eu posso fazer tanto, chegar aqui no Sketch e fazer outros desenhos aqui, o que daria muito trabalho. Vou fechar isso daqui. Ou eu posso utilizar alguns modificadores que nós temos aqui no FreeCAD. Por exemplo, vou aqui no Pocket, selecionar esse Pocket, que é o nome desse buraco. Eu posso, claro, você já ia esquecendo. Eu posso renomear esse daqui também, eu aconselho a renomear. Esse daqui, por exemplo, orifícios. Eu posso renomear esse cara aqui. De boa. Qualquer um desses pode ser renomeado. Eu até aconselho você renomear para não se perder. Bem, estamos aqui com esse cara. E eu posso agora fazer um modificador dele. Temos alguns modificadores aqui no final, que é o espelhado. Se eu clicar aqui, ele vai criar um espelho desse cara aqui. Vou mostrar para vocês. É claro, com essa propriedade selecionada aqui, essa etapa selecionada. Cliquei aqui e vou dizer, eu quero que ele espelhe aqui no plano X e Z. Olha aqui de novo aqui. Esse é outro bug que estava lá no 0.2, não corrigiram aqui. Ele não muda se eu clicar aqui. Curioso. Tudo bem. Eu já até acostumei a mexer aqui. Posso ir aqui, ó, XY. Não vai. Posso ir no X, nesse daqui. E escolher até o que eu quiser. Pronto, aqui. XZ. Seria esse daqui que eu cliquei e não foi. Ele vai criar um espelho. E criou 2 buracos. Ótimo, funciona. Vou cancelar esse daqui. Mas eu também posso fazer ou um array, que é um padrão linear, que ele vai fazer em linha. Vamos testar aqui para ver. Eu posso clicar aqui, vou fazer em linha baseado em que eixo. Vou clicar nesse eixo aqui para ele fazer. Eu posso dizer quantas vezes ele vai repetir, 2, e qual é o comprimento dessa linha. Bem, eu vou reduzir aqui para 30, por exemplo. Veja que nada fez. Fechei aqui, eu posso dar 2 cliques aqui para voltar para a edição. Por quê? Porque esse eixo base não está certo no eixo Y de base. Beleza, eu vou inverter a direção. Sim, agora sim. É porque provavelmente ele estava fazendo os buracos para esse lado daqui do eixo Y. Agora fez para esse. São 2 repetições. Eu posso mudar a distância entre essas repetições. Vamos colocar aqui, sei lá, 10 milímetros entre um e outro. Ele vai deixar bem próximo, um encostando no outro, já que esse círculo tem 10 milímetros. Vou colocar 11. Ele tem uma pequena distância. E aqui, selecionando de novo, eu vou aumentar... Aqui, vamos colocar 12. Pronto. 12. E vou aumentar a quantidade desse cara aqui. Vamos dizer que eu quero 3. Posso colocar 3. Posso colocar 6. Mas veja que ele está fazendo tudo nesse espaço aqui que eu coloquei de 12. Posso aumentar aqui para, sei lá, 30. Ele vai aumentar nesse espaço aqui. Isso daqui é uma forma de você modificar esse cara aqui. É interessante? Mas para esse nosso desenho aqui, de exemplo, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um padrão polar, que é esse cara aqui. Do mesmo jeito, eu vou definir um ponto central que ele vai fazer o círculo. Já está selecionado aqui no eixo Z. Vou ver aqui? Z. E aqui tem o ângulo total dele.
ele vai aqui 360 graus. Ótimo. Posso mudar aqui para tanto o ângulo de deslocamento ou o ângulo total. Interessante esse ângulo aqui. Vou colocar aqui de volta no eixo Z. Vai aqui, criou 2. E vou modificar aqui para, em vez de 2, ter 6. Ele vai criar um buraco para cada um dos lados. Porque ele vai, como está 360 graus, ele vai dividir por 6. E vai dar a repetição desse sketch a cada 60 graus. Funciona dessa maneira muito bem. Efeito, isso é um modificador. Vou deixar esse modificador aqui, dar um OK para confirmar ele. Temos aqui um hexágono com 6 buracos. Outros modificadores que a gente pode utilizar aqui que são muito interessantes seriam os modificadores de subtração do tipo ranhura. Ele é bem interessante mesmo de se utilizar. Por exemplo, vamos fazer aqui uma ranhura. Eu vou até esse plano aqui, o plano esquerdo, que eu vou ter essa visão aqui da lateral. E vou, sem selecionar nada, criar aqui um sketch nesse plano. Criei um sketch nesse plano e vou criar aqui na lateral um círculo. Está aqui. Mas eu quero alinhar esse círculo aqui a essa borda. Como é que eu posso fazer? Eu posso trazer uma referência. Vou clicar aqui nessa ferramenta aqui e trazer isso daqui como referência. Trouxe essa referência, mas eu não estou enxergando porque ela está atrás. Posso também clicar aqui para visualizar. Ver a seção. Cliquei aqui, pronto. Estou vendo a secção desse cara. E vou alinhar com essa minha referência aqui. Chegar aqui e vou dizer que ele vai ser coincidente. Temos aqui uma coincidência, ele não vai sair daqui. E quero centralizar. Para centralizar, eu posso clicar nessa bolinha aqui, que é um ponto, nesse ponto, e no ponto que eu quero centralizar e dizer que ele vai ser simétrico. Isso daqui iria criar uma super restrição por causa do coincidência, que não é necessária a coincidência já que ele está simétrico. Mas automaticamente ele já eliminou e disse que agora só tem um nível de liberdade, que é o raio. Vou deixar isso aqui com raio... Vamos ver aqui. Restringir o diâmetro, colocar 15. Perfeito. Agora está totalmente restrito. Vou fechar essa tarefa. Temos aqui esse cara aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Vou usar esse cara aqui, a ranhura. A ranhura, novamente, ela tem que se basear no eixo. Ela já vai para o eixo Z. Então, eu fiz esse corte aqui. Veja como ele ficou. Ele fez aqui esse círculo ao redor. Isso é bem interessante também. São outros modos de restrição. Uma coisa que eu posso fazer também, é bem interessante, é tirar essas bordas de 90 graus. Vou clicar aqui e vou clicar aqui, por exemplo, nós temos dois tipos. Temos o filete, que ele vai criar essa borda arredondada. Ou, aqui embaixo, vou fazer de outro tipo para demonstrar. Vou selecionar todos aqui. No caso aqui, como eu estou no modo de design 3D, eu tenho que segurar Ctrl para selecionar vários, diferente do modo de sketch. Vou clicar aqui e criar um chanfro, que é o bevel. E posso também aumentar o tamanho dele aqui. Com isso, nós podemos criar formas bem complexas utilizando esse método de adição e subtração. E também utilizando esses modificadores aqui. Bem, e como nós podemos levar isso daqui, por exemplo, a imprimir em 3D? Fácil. Vamos selecionar aqui o corpo. Lembrando, você pode criar vários corpos aqui. E fazer eles interagirem entre um e outro, posicioná-los. Mas aqui já é outra história. Vamos aqui em arquivo, com ele selecionado, exportar. E vamos exportar ele como STL. Exportando como STL, você pode abrir em qualquer fatiador que você desejar. E basicamente é isso que eu faço para fazer meus objetos 3D. Tenho aqui até alguns objetos que provavelmente eu vou mostrar para vocês no futuro. Acho que ainda essa semana eu vou trazer um vídeo sobre isso daqui. Que utilizando essa ferramenta aqui, eu criei isso daqui. Esse cara aqui. O que é isso? Lembre-se que no meu canal aqui geralmente é sobre desenvolvimento de jogos. Mas não quer dizer que sejam apenas por jogos digitais. Isso daqui foi um jogo de tabuleiro que eu criei aqui utilizando o FreeCAD, que são esses caras aqui. Deixa eu mostrar aqui só um preview, um spoiler. Esse vídeo, provavelmente eu vou fazer esse vídeo essa semana. Mas temos que tirar o case daqui e tirar o líder daqui. Esse jogo se baseia em peças hexagonais. Esse daqui é apenas o case dele, onde eu guardo 25 peças hexagonais de cada cor e 4 personagens. E aqui a tampinha para fechar. Esse daqui eu já imprimi, já tenho ele físico. E vou trazer aqui um vídeo ainda essa semana, que vai ser o vídeo do meu primeiro jogo de tabuleiro. Bem, o vídeo já ficou bem mais comprido do que eu esperava, como sempre acontece, é impressionante como eu falo. Mas se gostou desse vídeo, deixa o like aí que ajuda muito o canal. E o meu OnlyFans não está rendendo.
E se gosta desse tipo de conteúdo de modelagem 3D, de desenvolvimento de jogos, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.